Graças a Deus. Que a paz e a luz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Você já teve um sonho de que você passava por um lugar estreito, às vezes dos lados, abismo ou paredes fechadas, a qual você não podia sair pela direita, nem pela esquerda, nem voltar? E com muito sacrifício você conseguiu chegar em outro lugar que se abriu para você? Então, essas coisas são revelações de alguns momentos que as pessoas vão passar ou dos esforços que ela tem que ter para sair de uma situação que o mundo lhe prende para a liberdade da promessa de Deus. Vamos falar sobre a porta estreita. Lucas 13, 23 e 24 diz assim: E disse-lhe um: Senhor, são poucos que se salvam? E ele respondeu: Porfiai, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Não é o reino dos céus que vai se adequar ao mundo através de uma associação com ele. Nem Deus, em Cristo Jesus, vai se adequar ao homem, pois tanto Deus como o seu reino não precisam de nenhum tipo de mudança. Mas sim o homem. Ele precisa se adequar, mudar para Deus e seu reino, senão fica de fora. Então qualquer associação que você tiver não permitida por Deus, não concedida com este mundo, qualquer associação com ele fora daquilo que Deus deixou que fosse, levará você sempre a ficar distante da porta estreita. Estará sempre andando por uma porta larga, que o mundo é essa porta larga, e muitos são que andam por ela. Né? É importante entender isso aí. Hoje, mais do que nunca, ensinar o estreitamento da salvação é necessário. Porque muitas portas que eram estreitas, de igreja falando, ficaram largas. E as pessoas, por não se converterem plenamente, por não nascerem de Deus, vão por essas portas. São as portas da iniquidade. E quanto mais hoje se ensina o estreitamento da salvação, mais nos tornamos loucos. Sim, somos por Cristo Jesus. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, e no versículo 18, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A vida em Cristo, na palavra, é tão diferente da vida no mundo que não soa nada boa e nem correto para aqueles que estão no mundo, porque não tem nada a ver com os costumes do mundo, com os costumes dos povos do mundo, com os costumes da terra. Mas em quem está o estreito da porta? Quem revela que passou por ela? Quem revela isso? Ela está nos salvos. Eles revelam uma vida só para Deus, uma vida praticamente só para o reino de Deus. É impossível para o mundo ter e viver do mesmo modo que aqueles que já estão na salvação, né, seja copiado. Não, o mundo não consegue. Deus, ele faz a mudança tão plena e drástica que a pessoa deixa de pertencer ao mundo e deixa de pertencer às pessoas dele. O estreitamento está dentro do salvo.
E enquanto ele estiver no mundo, estará limitadíssimo a este mundo e aos seus costumes. Limitadíssimo. Jesus disse: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, pois quem ama o mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está nele. Mas a sua maneira de ser e viver, ela precisa estar conforme a vontade de Deus. O mundo vive para si, não para Deus, e as pessoas do mundo vivem para o mundo, e não para o céu. E isso tem se visto em muitas pessoas. Muitos estão procurando entrar, mas não estão podendo, porque sua vida errada não lhe está permitindo. Hebreus 13, 7 fala sobre o ministro, né? Diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Obviamente se fala de um verdadeiro ministro, né? Muitos não são. Então, um pastor verdadeiro, ele traz a maneira de viver que pertence a Deus. Ele recebeu isso de Deus. Ele já está no reino de Deus aqui, né? Então, a sua maneira de viver, ela bate com a palavra do jeito que Jesus ele viveu, né? A Bíblia diz que aquele que diz estar nele tem que andar como ele andou, viver como ele viveu. E o que é maneira de viver? É modo e jeito de ser, é jeito de se comportar, jeito de ter a vida. Então é preciso encontrar isto naqueles que passaram pela porta. Os que passaram pela porta, tal homem, tal mulher, eles vão mostrar uma vida estreitada, exemplo, né? Na maneira de falar, de olhar, de fazer, de ir e vir, de andar, de se vestir, de se alimentar também, porque os glutões não herdarão o reino dos céus. Os glutões pertencem à terra, né? Então, as pessoas que passam por essa porta, elas vivem para Deus, elas vivem para o reino de Deus, não vivem mais para si, para o mundo. E quando olhamos isso aqui, esse exemplo dado, em todas essas áreas, o jeito de Cristo tem que ser encontrado na pessoa. Ele está dizendo aqui: imitai, atentando para a sua maneira de viver. É aquilo que eu falei, obviamente, muitos ministros trazem uma maneira errada de viver. Não é imitar esses, mas aqueles que realmente estão no reino, realmente se converteram plenamente, nasceram de Deus. A fé dessas pessoas, elas precisam ser imitadas, o jeito de viver, né, quieto, manso, né, humilde, precisa ser imitado. E santificação, tudo isso tem que ser imitado. Não pode ser de maneira diferente em momento algum. Em Lucas 13, 23 e 24, Senhor, são poucos que se salvam. Ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque hoje digo que muitos procurarão e não vão conseguir. Mas em todas essas coisas está o estreitamento da porta. O salvo tem o aperto em si. Está na sua maneira de viver. Está na sua maneira, no seu jeito de ser. Então, o salvo revela isso. E ele está dizendo aqui que muitos vão procurar entrar e não poderão. Por que as pessoas não estão podendo? Por causa do pecado. Por causa da forma de viver mundana. Em João 10, Evangelho de João 10,
lá no versículo 9, diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Bom, a porta estreita é Cristo. Não é uma porta como de uma residência, não. É o homem de Deus. Cristo é essa porta estreita. A medida de um homem celestial, não terreno. Não adianta virar de lado, tentar passar dando um jeitinho. Não tem. O jeito é viver como ele viveu. Porque a Bíblia diz, aquele que disse estar nele, tem que viver e andar como ele viveu, como ele andou. Então, veja por você próprio. Quando você é uma porta escancarada, larga, todo mundo passa por você. Aliás, tudo passa por você, tudo entra por você, né? Sem dificuldade alguma. Mas veja, por exemplo, né? As pessoas dizem assim, né? Você entrou na minha vida e me prejudicou, você entrou na minha vida, né? E tudo mudou para melhor. É isso que estamos falando, é entrar em alguém. Então Jesus é essa porta, né? E é a medida de um ser celestial e não terreno. Aqui em Efésios, no capítulo 4, Efésios 4:13, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Pronto. É esta medida que os salvos chegam. Os que não alcançam ela não passam. É essa medida, a medida divina, a medida de um homem de obediência, de um homem santo. É essa medida da estatura varão de Cristo, que a palavra está dizendo. Lá em João, o Evangelho, voltando para lá, no mesmo capítulo 10, e no mesmo versículo 9, né, ele diz ser essa porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Então, ninguém entra na vida dele sem estar do jeito que ele quer. Sabe, as pessoas confundem isso. Eu me converti, já estou salvo. Não é assim. Vem o crescimento espiritual. Você, na conversão, você recebe a condição de caminhar para a salvação. Mas se cair dela, já era. Né? Isso mostra que não passou pela porta. Os que realmente passam pela porta, ele disse, entram e saem do outro lado. Quer dizer, sai do mundo e entra e sai para o reino de Deus, para pastagens. É isso que ele está dizendo aqui. Né? Então ninguém vai passar por ele sem estar do jeito que é necessário. Diferente das pessoas do mundo, totalmente, onde todo mundo entra na vida de todo mundo, né? E sai a hora que quer e faz o que quer. O reino de Deus é diferente, Cristo é diferente. E vemos em Lucas 13, 23 e 24, aquilo que nós já estamos pregando, né? Ele revela, são poucos que se salvam. Também ele diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu fiz uma coisa desde o princípio e vou continuar fazendo e prego ela para você, te ensino. Eu não creio como muitos, que todo mundo, por estar dentro da igreja, por fazer obra, será salvo. Não creio assim. Né? Mas eu creio como poucos.
Jesus disse: muitos são chamados e poucos escolhidos. Se você não crer assim, você vai fazer como muitos, você vai se relaxar. Você vai ser relaxado. Você vai viver de qualquer jeito, fazer as coisas de qualquer jeito para Deus, né? E a palavra diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, fraudulentamente, né? Como a maioria, e não vai ser salvo. Quando você acredita que a maioria será salva e a minoria não, você inverte o que está escrito aqui, a revelação. Você deixa de ser zeloso, né? Deixa de ser uma pessoa verdadeiramente esforçada, porque o zelo e os esforços daqueles que são poucos para a salvação, eles são muito maiores do que aqueles que estão sendo condenados dentro da igreja, né? Então é importante olhar para isso, que para ser salvo é importante crer que são poucos. Quando você crê que não são muitos, mas são poucos, então isso te gera um temor muito grande e parte do seu espírito um esforço sobrenatural, uma coisa que os outros eles não possuem, né? Então, para essa pessoa, elas estão fechadas para o mundo e não abertas. Você vê que muitos estão procurando entrar, mas são pessoas abertas para o mundo, totalmente. O mundo passa por elas, entra nelas, as pessoas do mundo, ela vive as coisas do mundo, né? Ela não é uma pessoa zelosa para Deus, como isso é encontrado nos Salmos. Veja o versículo 25 em diante. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começares a entrar, a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos dirá: não sei de onde vocês são. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na sua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vocês são. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Bom, está aqui. Viver sem pecar, sem errar, é sim uma vida estreita. Para poucos, não é para muitos, não. Viver na iniquidade é uma porta solta, larga, e a maioria dentro da igreja vive na iniquidade. E não há cobrança, não tem restrições, pode fazer muita coisa que a Bíblia diz que não. Então, essas pessoas, elas não trazem em si o estreitamento de uma vida com Deus. Os salvos, os que passam pela porta, os que têm esse estreitamento em si, eles não podem todas essas coisas nesse mundo. Eles são, como aquilo que eu já disse, limitadíssimos. Limitadíssimos. Até onde vão. Em tudo eles são limitados. Então a porta é estreita, né? Tem restrição demais. Quer dizer, não dá para levar nada com você. Ninguém. É só você e mais ninguém. E não é a sua pessoa terrena, porque ela é iníqua, né? E a porta da iniquidade ela é larga, que é a porta do mundo. Então Deus não vai se adequar a nenhum ser humano. Não há associação do reino dele com o reino do mundo, não. Somos nós, os homens e mulheres, que temos que buscar a mudança que ele nos oferece, a transformação que ele nos oferece. Nós temos que realmente todos passar por essa porta estreita, porque lá do outro lado, ao sair, é o acesso pleno para o reino dos céus, para uma vida de liberdade com Deus. Mas aqui nessa terra, né,
Os iníquos não herdarão. Pode comer na presença, pode aprender na presença, pode beber na presença dele, mas não terão essa presença plenamente, não. São iníquos. Então a iniquidade é aquilo que está fazendo com que as pessoas não possam passar pela porta. Espero que você se liberte da sua iniquidade, do seu pecado, dos seus erros e venha andar como ele andou. Que Deus te abençoe por essa palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.